Dinheiro do Brasil é o país do CDI. Fala a verdade, a renda fixa bate a Bolsa de Valores, engole o Ibov, não é mesmo? Só que não, né? Por exemplo, tem uma lista na Bolsa aqui do Brasil de um seleto grupo de 10 empresas que não tiveram prejuízo nenhum desde o ano 2000. Meu amigo, consegui esse feito aqui no Brasilzão, falar pra você, não é fácil, não é pra qualquer uma não, viu? E essa sequência aí de décadas no azul se reflete na valorização das ações, claro, né? Uma carteira hipotética composta por essas 10 ações bateria o Ibov tranquilamente. Quer saber quais são essas empresas? Então vem comigo. A XP fez um estudo muito legal, eles descobriram 10 empresas que tiveram lucro líquido positivo todos os anos entre 2000 e 2024. Vou falar pra você, não é pouca coisa, parece que foi ontem, Bruno, mas é um quarto de século. E não deve ser nada fácil achar essas empresas, não. 25 anos, meu amigo. Ó, no período, só pra você ter uma ideia, a gente já teve crise da bolha.com em 2000, crise de 2008 lá do subprime, que começou nos Estados Unidos e espalhou pra todo mundo, fatídica recessão brasileira entre 2015 e 2016, Dilma Rousseff manda lembranças, a pandemia que começou em 2020, sem contar que a gente tá falando de Brasil, né, onde pode ter tudo aqui, menos estabilidade política e econômica. This Brasil. É, meu amigo, pensa bem, ó. Se uma empresa passa por tudo isso com lucro positivo todos os anos, você concorda que essa empresa merece que pelo menos você bata o olho nela ali com um pouco mais de carinho? E essas empresas são de setores muito bons para quem pensa em investimento de longo prazo. Financeiro, tem bancos e seguradora na lista, energia, saneamento, telecom, indústria exportadora e com uma curiosidade, ó, com exceção das últimas que a gente vai falar aqui na nossa lista, todas as outras se encaixam no método BEST, criado por quem, Bruno? Luiz Barsi Filho, a lenda, meu amigo. BEST é um acrônimo para bancos, energia, seguro, saneamento e teleco, né? E a tese do senhor Luiz Barsi Filho é que esses setores aí são essenciais e sempre vão ter estabilidade mesmo em tempos de crise. Você vê que o cara não tá errado, não. Não tá errado, né? É isso aí. Então, e existe também um ETF que acompanha o desempenho dessas empresas do método criado pelo senhor Barsi, que é o ETF... Dá pra adivinhar. Best? Best 11. Ah, Best lógico, 11, claro, Bruno. Isso é exatamente o que você falou. Quase acertei. Mas ele é bem novo, ó, de setembro do ano passado. Vamos focar agora no estudo da XP e as 10 empresas que nunca tiveram preju no século 21. Se você acha que tá na hora do Brunão saber essas coisas assim, comenta aí. Comenta se ele tem que se inscrever no canal, assim como você que não se inscreveu também, né? Banco Itaú, começamos, claro, né, Brunão? Bancão, né? Sempre, né? Gráfico de 12 meses de YouTube 3, olha aí que bonitão. YouTube 3, 86% de valorização, de acordo com o site Investidor 10. Banco não tem erro, é só ele não mexer com coisa ilícita que tá tudo certo. Exatamente, né? Temos case recente aí, né? Só trabalhar direitinho, Exato. Honestamente. Perfeitamente. E olha esse dividend yield, né? 11,5%, sabe, né? Dividend yield é o dinheiro que você recebe frente ao preço das ações. É pro senhor Luiz Barsi aplaudir de pé, não é não? Ele e todos os outros investidores que gostam de dividendos, né? O Investidor 10 mostra um histórico de pagamento de dividendos, tá para você na tela, e aqui dá para você ver um aumento nos proventos em 2024. Um dos motivos, o aumento da Selic. Inclusive amanhã, Brunão, amanhã tem nova Selic, é o dia da super quarta, espero você com a gente por aqui também. É, vídeo especial, hein? Perfeitamente. Liga o sininho, porque daí avisa você não perde, você não esquece, né? É isso aí. Os juros mais altos fazem a receita dos bancos crescerem e lucro a ser distribuído sobe, né? E com a Selic caindo, a tendência é que o dividend yield caia, mas continue sendo interessante com relação aos juros. Segunda da lista, Itaúsa, segunda empresa aqui. É uma holding que tem participação em empresas como o próprio Banco Itaú. E quase todo o lucro vem daqui. Não é porque as outras empresas são ruins, não. É porque aqui tem billions and billions de lucro, né? Tudo aí, né? Olha o que mais tem. Tem a Dexco, que produz louças e materiais sanitários, é um dos maiores fabricantes de revestimentos aqui do país. A Alpargatas, que fabrica as Havaianas, que deu aquela polêmica lá de não começar com o pé direito e tudo mais, né? Mesmo com o pé errado, tá dando certo. Mesmo com o pé errado. Outras empresas... Ou certo, né? Vai saber. Isso aí. Mas tem outras empresas também de setores de transportes, saneamento básico e energia. A ITSA 3 aparece com valorização de quase 70% em 12 meses, dividend yield de 13%. Eu acho que todas essas
dessas aí a gente pode esticar o gráfico Essa também. tá tranquilo, né? Tá tranquilo. É a prova de Brunão aí. Um ponto alto na Itaúsa do ano passado foi o lucro líquido no terceiro tri, ó. 4 bilhões de reais, recorde histórico, representou um avanço de 11% com relação ao mesmo período de 2024. Terceiro da lista, outro bancão, Bradescão. Bradesco, eu ia falar. Essa eu ia falar. Essa, mas eu fui mais ligeiro, né? BBDC3 com valorização de 89% em 12 meses. Dividend yield, 7%. Olha que interessante, ó. PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial da ação, né? Ou seja, o valor de mercado da ação com relação ao seu valor patrimonial, 1,12. Ou seja, por esse critério, não é considerado uma ação cara, assim como no PL também, né? O preço sobre o lucro também é o menor entre os bancões. Olha aí na tela. Se a gente esticar a tela aqui do Investidor 10, dá para ver que tem mais banco, inclusive banco mais barato do que esse, mas não são os bancos maiores, né? Você está levando mais risco para casa porque são bancos menores. Na comparação com os principais concorrentes grandões, sim, ele tá barato. O PVP menor do que o Banco Itaú e do BTG, maior do que o do Banco do Brasil, mas o Banco do Brasil não andou muito bem, né? Andou decepcionando o mercado lá em 2025. Coincidentemente, é o quarto da nossa lista aqui, Banco do Brasil, também está no levantamento da XP. E, na verdade, no ano passado foi um pouco complicado para o BB, né? No terceiro tri, o lucro caiu 60%. O principal motivo, você sabe, Bruno. É o rural, né? É isso Os aí, créditos inadimplência rurais, no agro, perfeito. Também precisaram aumentar o provisionamento para perdas. Mas isso não impactou no estudo da XP. Olha aí como está o desempenho de BBAS3, queda de 6% em 12 meses e um DY de 4,8%. O PVP está bem baixo, 0,7%, mas olha aí o tamanho do tombo em maio. É a dureza Banco do Brasil, meu amigo, teve 20% de queda no lucro ajustado. O ROI também caiu de 21% para 16%. Você acha que o BB é hora de comprar porque está passando por essas dificuldades? É um banco público, como o Brunão falou, vai segurar a onda com dinheiro dos contribuintes involuntários? Escreve aqui antes da gente ir para a próxima empresa da lista. Porque a próxima é Porto Seguro. A quinta da nossa lista aqui, PSSA3, subiu 37% em 2025. Tá vendo esse subidão aqui entre abril e julho? Nesse período que eu destaquei, a valorização foi de 50%. Olha que interessante, antes mesmo de terminar o segundo tri, as expectativas já eram muito boas, né? De acordo com os dados mensais da SUSEP, que cuida dos seguros privados, a Porto Seguro teria um lucro de 23% acima do projetado. Realmente, começou o trimestre com o pé direito, falando lá das Havaianas, né? Mas não usou Havaianas, portanto, teve queda nos sinistros, que é muito bom, e aumento na receita financeira. O Goldman Sachs recomendou a compra e o mercado foi lá correndo e comprou. E agora chegamos na sexta, a Telefônica, a Vivo, né? A Telefônica é meio antigo, né? Antigo, né? Você lembrou dos orelhões? Olha que interessante a comparação com os concorrentes, né? O PL é melhor do que o da TIM, o PVP está mais baixo, então ela pode ser considerada mais barata, mas ela tem um ROI menor e o dividend yield bem menor do que a TIM. A margem líquida também é menor, inclusive sobre o DY já foi melhor, olha aí, ó, queda forte em 2023 e depois não subiu mais. Quando a gente olha aquele checklist do investidor buy and hold, lá do Investidor 10, né, das empresas que podem ser alvo de você encarteirar, né, de você manter para o longo prazo, faltam 3 critérios que você está vendo na tela para Telefônica preencher. Mas a empresa está sim na lista da XP por causa daquele critério que foi considerado, né? Desde o ano 2000, todos os anos com lucro positivo. Diz aí, você gosta de Telefônica? Recomendo o investimento, porque agora é a sétima, a ISA Energia, Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Apesar de ter paulista no nome, Bruno, fornece energia para 17 estados. Ah, não é só paulista. Não é só São Paulo, né? Olha aí, o P sobre VP 0,9, ou seja, o valor de mercado da ação está mais baixo do que o valor patrimonial dela. Isso é um dos critérios, né, para você considerar uma ação barata, mas tem que lembrar sempre de olhar outros indicadores. Aqui nesse comparativo aqui das elétricas, dá pra gente ver que o PL é bem menor do que o da CPFL, por exemplo, mas é preciso dizer que comparar elétricas assim é bem mais complexo, porque cada uma é uma coisa, tem uma que é transmissora, a outra que é distribuidora, a outra que é geradora, né? Então a comparação não é direta, mas a margem líquida da ISA é maior. Detalhe importante é esse histórico do dividend yield, tem variado bastante nos últimos anos e nem teve proventos em 2024. Então lá no checklist do investidor buy and hold, ela só não atende o critério
de crescimento no lucro nos últimos 5 anos. E a gente continua a lista com a Sanepar. Agora a gente chegou numa empresa de saneamento básico. A Companhia de Saneamento do Paraná, 132% de valorização em 12 meses. Estava negociando com múltiplos bem baixos, né? Mesmo valorizando tanto. O PVP continua relativamente baixo, 1,45, que é um dos menores entre os concorrentes. Já o ROI é o melhor entre os concorrentes que aparecem aqui na lista. Nona posição vem a WEG, meu amigo. A boa e velha WEG, hein? Olha aí que interessante a situação dessa empresa. Enquanto outras explodiram nos últimos 12 meses, a WEG subiu só 4. Primeiro, porque teve uma quedona e depois recuperou, né? O problema é que a WEG teve resultados abaixo do esperado no começo do ano passado. Só que com essa queda, a ação ficou, teoricamente, relativamente barata, se é que a gente pode falar que WEG já teve barato alguma vez na vida, né? Mas desde então tem gente falando que tá cara há 200 anos e ela só foi pra cima, com exceção desse período aqui que a gente tá falando. Continua, cara. E continua subindo, inexplicavelmente. Aí aconteceu um movimento que é conhecido como reversão técnica, né? O preço cai demais, depois corrige parcialmente por conta do valuation da empresa, e aí eu fico perguntando se você conseguiu surfar essa onda de valorização de WEG aí, ou você ficou chorando nesse período. E agora chegamos na Ultrapar, que é uma holding brasileira do setor de petróleo, gás e biocombustíveis. O dividend yield está em 7% e um P sobre VP de 1,7. Tá vendo que essa ação vinha andando de lado, dando aquela caranguejada ali? E no fim de agosto teve uma bela valorização. Só no dia 28 de agosto foi de 8%. Isso foi logo depois da operação da Polícia Federal. Lembra lá, Bruno? No setor de combustíveis, que atingiu os concorrentes da Ultrapar? É verdade. Manja? Uhum. Além de operadores informais no mercado de distribuição de combustíveis, né? Um leve BOzinho. Meu amigo. O mercado entendeu que para Ultrapar isso era ótimo por reduzir os riscos, né, e poder reforçar a geração de caixa. As expectativas para a empresa melhoraram. No histórico de dividendos dá para ver um aumento em 2025 e um payout, que é a quantidade de lucro que é distribuído para a gente, que somos sócios, né, vem subindo desde 2023. Agora conta pra mim, qual dessas ou quais dessas empresas, dessas 10 empresas tem na sua carteira, qual a sua favorita, qual a sua aposta para esse ano? Manda aqui nos comentários e manda também a resposta da pergunta do Brunão. Eu quero saber qual que não estava na lista e que você investe e que você confia também. Exatamente, manda aí. Faltou alguma aí que você considera boa? Escreve aqui. Brunão, coloca pra gente aqui também os 2 vídeos. Um é a entrevista do senhor Luiz Barsi Filho e embaixo um estudo que contesta a afirmação do Barsi de distribuir lucros trimestralmente, se isso é bom ou não na prática. Valeu, tudo de bom. Tchau.